vamos voltar para esse assunto, falar da saúde e debater aqui o novo protocolo divulgado hoje pelo Ministério da Saúde para o uso da cloroquina. Vai começar agora o debate 360. De um lado, temos aqui o sanitarista Arthur Quioro, ele é ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff. Do outro, o deputado federal Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do governo Michel Temer. Vou chamar os dois aqui, por favor, de ministro. Na verdade, o deputado ocupa um cargo, então ficamos assim. Arthur Quioro, ministro, referência ao último cargo público que ocupou. Ricardo Barros, deputado, muitíssimo obrigada. Desde já agradeço a presença de vocês aqui no 360 para tratar desse assunto. Olha, é muito polêmico. Eu gostaria de saber como é que cada um de vocês vê essa decisão do governo de abraçar o risco de prescrever aí em escala maior do que a que já estava prevista o medicamento que ainda não tem a eficácia no tratamento da Covid-19 comprovada. Vou começar com o deputado federal Ricardo Barros e em seguida passo a palavra ao Quioro com o mesmo tempo. Deputado, boa tarde. Boa tarde. O Conselho Federal de Medicina já tinha decidido na sua resolução que, havendo entendimento entre médico e paciente, a cloroquina podia ser administrada em qualquer estágio do tratamento da Covid-19. Eu mesmo tomei cloroquina nos sintomas iniciais, assinei um termo como esse que vocês leram aí agora na reportagem, me responsabilizando, e tomei cloroquina, azitromicina e um anticoagulante para o tratamento dos sintomas muito leves que eu tinha de Covid. E defendo que o nosso sistema de saúde tem que tratar as pessoas no início dos sintomas e não dizer que só procure o serviço de saúde quando estiver com falta de ar, porque pode ser muito tarde. Então, eu não vejo nenhum fato novo. Essa portaria, ela apenas corrobora o que já estava autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e, obviamente, coloca o sistema SUS para fornecer a cloroquina, o que muitos estados e municípios já vinham fazendo também, efetivamente. Então, apenas um ato político para posicionar o governo, mas, na prática, o que estava autorizado não muda em relação ao que está nessa portaria. Quioro, ministro, bem-vindo, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Eu vejo com muita preocupação, o uso de dois medicamentos, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são medicamentos usados há muito tempo pelos médicos para indicações específicas e com criterioso, imposta por meio de um protocolo, protocolos que nós usamos no âmbito do SUS para orientar as condutas profissionais, para garantir segurança, tanto para os profissionais médicos como para a população, sem que haja uma eficácia comprovada para a Covid, com enorme potencial de produção de efeitos adversos, graves e até fatais, de tal maneira que, para mim, isso se impõe como uma atitude irresponsável, uma atitude criminosa. Eu entendo que os médicos brasileiros não irão cumprir uma determinação, um protocolo, cujos princípios éticos que regem o exercício da profissão médica vão frontalmente contra, E, portanto, não cabe, eu acho que esse protocolo precisa ser desrespeitado. E, fundamentalmente, por quê? Porque a própria nota, como você tiver a oportunidade de ler, mas está explícita no protocolo, aliás, um protocolo extremamente mal formulado, A gente tem protocolos desde a década de 90, esse protocolo não é assinado por ninguém, não há um responsável técnico pelo protocolo, sequer o timbre do Ministério da Saúde foi divulgado. Mas vejam, hoje nós já temos evidências robustas na literatura científica internacional de que a cloroquina e a hidroxicloroquina não funcionam para pacientes graves, não melhoram e já temos evidências consolidadas dos riscos que estão associados. E já começamos a ter evidências importantes que serão confirmadas nas próximas semanas de que nem para o uso profilático, como um antiviral, muito menos o uso
para pacientes leves e moderados, ela tem indicação simplesmente porque ela não faz efeito. E acho que um elemento muito importante são 2 estudos que foram publicados em revistas científicas muito conceituadas na semana passada, que envolvem pacientes que usam a hidroxicloroquina cronicamente para tratamento de outras doenças, que não se protegeram do ponto de vista de contrair a Covid e nem teve a capacidade de produzir casos menos graves. Portanto, nós estamos disseminando o uso de um medicamento que no mundo inteiro já há evidências de que ele não tem efeitos, não tem eficácia e tem graves efeitos colaterais. Eu acho que se trata, fundamentalmente, de impor uma situação absolutamente maléfica. Por quê? Porque ficamos a sociedade brasileira querendo discutir se um medicamento faz ou não faz bem, quando no fundo, nós não entramos no âmago da questão, que é como o Brasil vem fazendo o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Perfeito. Vou pedir a compreensão dos senhores, caso eu tenha que fazer alguma interrupção, porque é para guardar alguma similaridade nos tempos. O deputado Ricardo Barros foi econômico na sua primeira intervenção, havia mais tempo. O ex-ministro usou absolutamente todo o tempo que tinha, estourou um pouquinho. Devolvo para o Ricardo Barros, a partir daí, para fazer o debate com as ideias colocadas por Arthur Quioro. Bem, a hidroxicloroquina é usada há muito tempo, há anos, décadas, né? É um medicamento genérico, pode ser produzido por qualquer laboratório, é barato, e como a azitromicina também. Então, graças a Deus que nós temos tratamento para a Covid e não temos que pagar fortunas para medicamentos patenteados para os laboratórios. Então, nós estamos fazendo o tratamento, tem dado resultado junto com o anticoagulante. Alguns agregam ao coquetel corticoides e outros medicamentos, mas o fato é que o médico sabe que para cada paciente é um tratamento, não é o mesmo para todos, né? Alguns tomarão o corticoide e outros não, alguns vão ter mais ou menos tempo de tratamento. Nós estamos falando em dar cloroquina por 5 dias para um paciente. Quando ele pega a malária, ele toma por meses cloroquina. Aí sim pode ter efeitos colaterais de arritmia, uma mácula ocular, que estão previstos e acontecem, nem com todos, com um percentual de pacientes. E aí suspende o tratamento, a pessoa se recupera e retoma o tratamento, que malária você pega várias vezes na vida. Então, eu não vejo realmente a polêmica. O Conselho Federal de Medicina já autorizou. E como vocês acabaram de anunciar, o Sindicato dos Médicos está favorável a esta aplicação. Cada profissional médico tem responsabilidade, sabe o que está tratando, o que está entregando para o seu paciente. Então, e o paciente também tem que assinar o termo, né? Bula é escrita por advogados, né? Bula é escrita para proteger a empresa de um eventual processo quando o paciente toma um medicamento. Então, ali se escreve todas as possibilidades de efeitos colaterais. Mas os milhares de brasileiros que usam cloroquina continuamente não têm reportado essa questão, né? E para o uso por pouquíssimo tempo, como acontece neste tratamento que estamos propondo para a Covid, não vejo prejuízo. Sinceramente, é uma polêmica inútil isso. Esse assunto já estava liquidado com a resolução do Conselho Federal de Medicina. Polêmica inútil, diz Ricardo Barros. Gostaria de ouvir o Quioro, porque sacudiu a cabeça o ex-ministro durante a fala do colega. Eu acho que a intervenção respeitosa do Ricardo não se fundamenta em princípios científicos, né? E é exatamente isso que eu acho que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer, com que a gente ficasse aqui quase que num fla-flu em relação a um medicamento, né? Objetivamente, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, as principais entidades médicas, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, todas as evidências científicas mostram que faz sim, Ricardo. Né? O medicamento não tem eficácia comprovada, nós estamos gastando irresponsavelmente milhões de reais, ainda que o medicamento seja barato, né? Para poder tratar de uma maneira que não tem eficácia, com efeitos colaterais graves.
você é engenheiro, eu sei que você tem mais dificuldade para compreender isso, mas fundamentalmente e respeitosamente, não é possível dizer para a sociedade brasileira por 2 motivos. Primeiro, desarma a resposta de isolamento social. As pessoas passam a acreditar que o medicamento tem um potencial profilático, tem um potencial terapêutico que ele não tem. E, efetivamente, ele é nocivo, ele produz reações adversas importantes, podendo, inclusive, levar ao óbito. Portanto, não me parece minimamente justificável, né? Não há evidências científicas. O fato de uma ou outra pessoa ter utilizado e não ter efeito colateral não nos dá a liberdade, né, de ir contra a ciência. Eu acho que, assim, se tem coisa que nós acumulamos ao longo do desenvolvimento da medicina, foi a busca de medicamentos que sejam seguros e eficazes. Vejam, nós podemos dar exemplo da aspirina. É um medicamento que é usado para outras coisas, mas se a gente usar, no caso da dengue, nós podemos produzir um agravamento, né? Se a hidroxicloroquina, a cloroquina funcionam in vitro, já demonstraram que não tem funcionamento em seres humanos. É lamentável isso, porque eu adoraria, né, que a gente pudesse contar com um medicamento que nós não temos ainda. Aliás, um medicamento e uma vacina. Mas, enquanto isso, me parece que é desarmar a mobilização da sociedade brasileira para ficar em casa, no isolamento, no uso de máscaras e em segurança, enquanto a gente consegue superar a pandemia de Covid. Ok, doutor Quioro, eu já ia colocar minha pergunta, mas eu vi que o deputado não concorda com as colocações feitas pelo doutor Quioro. Pode falar, deputado. Não, eu concordo que não há evidência científica de que ele funciona, mas também não há evidência científica de que não funciona. A evidência científica se dá por testes clínicos, randômicos, um grupo tomando o medicamento, um grupo tomando placebo, e ao longo do tempo se vê como reagem os 2 grupos para saber se o medicamento tem eficácia ou não. Não tem comprovação científica da cloroquina, mas não tem a favor ou não tem contra. Então, isso precisa ficar claro. Segundo, né, nós temos que entender que não há nenhum prejuízo em prescrever a cloroquina. Quem prescreve é o médico. E o paciente assina um termo, né, assumindo a responsabilidade sobre eventuais riscos, por uma precaução apenas, né? Mas veja bem, não há desculpa, não há prejuízo. O Conselho Federal de Medicina já decidiu que está liberado a prescrição off-label da cloroquina e não vejo por que essa polêmica, né? O presidente Bolsonaro criou um fato político ao determinar a expedição deste protocolo, mas na prática não mudou nada. Os médicos já podiam prescrever cloroquina em qualquer etapa do tratamento, desde os sintomas iniciais, como eu tomei nos sintomas iniciais. E olha, gente, não tem prejuízo nenhum. Se não me ajudou, também não me atrapalhou, né? Mas nós não vamos saber tão cedo se a cloroquina faz ou não faz efeito, tanto para o bem quanto para o mal. Esses estudos levam 2 anos e até lá a epidemia já passou. O fato é que, se temos a possibilidade de administrar um medicamento barato, que pode estar causando um efeito positivo, não há nenhuma razão para não fazer. Ok, 2 minutos também para o doutor Quioro, por favor. Nós temos hoje evidências já produzidas em estudos, são mais de 1.600 estudos clínicos sendo desenvolvidos, qualificados, registrados, né, que estão sendo desenvolvidos, e as respostas que têm sido produzidas, todas elas, eu quero insistir, demonstram, em primeiro lugar, a ineficácia no tratamento e os riscos associados. Tanto é verdade que os sistemas de saúde em todo o país vêm proibindo o uso da hidrocloroquina e da cloroquina, tá certo? E jamais recomendariam a adoção no protocolo, diretrizes generalizados para tratamento no país, a não ser em pesquisas clínicas e ensaios clínicos randomizados, com grupo controle, né? Tudo feito de maneira muito controlada. Agora, vejam, o que o governo brasileiro vem produzindo, e acho que o objetivo é exatamente esse, é nos colocar numa polêmica dessa natureza, tirando o foco daquilo que é central. A falta de equipamentos, a falta de testes, a falta de leitos de UTI, a falta de comunicação adequada com a sociedade, mas no fundo, né, nós estamos tratando de uma situação seguinte: a população brasileira virou um grande experimento. É o primeiro caso de um país que se dispõe
a utilizar de maneira disseminada uma droga sem controle, que a gente sabe que já de antemão que tem ineficácia para o Covid-19 e que tem graves efeitos colaterais. E insisto, produzindo uma perspectiva para a população de que há um tratamento medicamentoso, quando hoje, sabidamente, a melhor arma que nós temos para a Covid é o isolamento social, né? Então, me parece que é fundamental que a gente esclareça a população de que ela não pode colocar a vida dela em risco. Veja, é inadmissível que a terceirização da responsabilidade, quer dizer, então não é do governo que recomendou alguma coisa, não é a do médico, portanto a responsabilidade é de cada indivíduo dizer se quer ou não quer. Ora, mas eu preciso ter segurança de que a indicação está sendo feita com base nas melhores evidências científicas. Muito bem. Doutor Chioro e doutor Ricardo Barros, nós estamos aqui com dois ex-ministros da Saúde. Eu queria um ponto que os dois tocaram já, sobre a redação do protocolo. Esse termo de autorização de responsabilidade, ele é suficiente para tirar qualquer responsabilidade do médico ou das autoridades competentes? E aí vai mais uma pergunta. E responsabiliza o paciente pelo uso. Isso é correto? Agora eu vou inverter a ordem aqui, vou começar com o doutor Chioro. Por favor, doutor. Não, eu acho, você tem razão na sua pergunta. Em primeiro lugar, não dá para atribuir a responsabilidade ao cidadão. As pessoas querem, quando buscam um médico no serviço de saúde, obter resultado para os seus problemas, querem encontrar salvação, amenizar a sua dor. E é efetivamente lograr a realidade, ludibriar as pessoas, prometer a cura com algo que a gente sabe que não tem eficácia e que tem graves efeitos colaterais. Portanto, eu considero que a responsabilidade dos profissionais que prescreverem será mantida, assim como das autoridades. O futuro, a história vai julgar aqueles que sequer tiveram coragem de assinar o protocolo que foi anunciado hoje. Eu quero dizer mais, eu não me lembro, eu acompanho o Sistema Único de Saúde desde 1988, eu não me lembro de um ministro que tenha se sujeitado a uma intervenção, seja para tratar da cólera, seja para tratar do ebola, do zika, da dengue, que tenha aceitado a imposição de um protocolo sem evidências científicas e feito de maneira absolutamente ideológica política. É a degradação da capacidade de gestão pública, a perda total do comando do Ministério da Saúde. E a responsabilidade, insisto, será objetivamente daqueles gestores que hoje tomam uma decisão dessa monta e também dos profissionais que prescreverem, porque essa responsabilidade, não adianta o Conselho Federal de Medicina dizer pode fazer. Nós todos sabemos que antes de ajudar um paciente, nós também temos que evitar produzir malefício para ele. Esse é um princípio ético da medicina, desde Hipócrates, que não pode ser colocado em segundo plano. Doutor Chioro, eu passo agora a palavra para o deputado Ricardo Barros. O senhor entende que esse termo de responsabilidade é suficiente ou pode acontecer, na sequência, uma enxurrada de processos por conta dos efeitos colaterais? O senhor disse que o senhor assinou o termo, né? Bem, para isso teríamos que ter os efeitos colaterais. Até então, muita gente está tomando cloroquina, né, e não está reportando esses efeitos colaterais. O ministro Chioro está fazendo um discurso político, um discurso de oposição, um discurso com afirmações que não são corretas, né? Não há efeitos colaterais graves para 99% dos que vão tomar a cloroquina, como pode ter com os outros, a azitromicina, como pode ter com os outros medicamentos que fazem parte do coquetel. Todos eles têm contraindicação. Vai ler a bula dos outros medicamentos. Ora, nós não podemos enganar a população, fazer aqui um discurso político. Isso é um desastre, é uma responsabilidade. Não é. Senão o Conselho Federal de Medicina não tinha autorizado, senão o Sindicato dos Médicos não estava apoiando, senão os médicos não estavam prescrevendo. Ora, não vamos aqui ficar fazendo discurso político. Nós estamos tentando orientar a população. Tomem com tranquilidade a cloroquina. Eu tomei, não faz mal nenhum. Se não fizer bem, se provar depois, com os estudos clínicos, que ela não era eficaz, mas não vai prejudicar ninguém.
né, dentro dos percentuais que qualquer medicamento pode prejudicar alguém que o tome. Vamos ser corretos com a população. Né? Não era necessário esse protocolo, porque já estava autorizado para qualquer médico prescrever cloroquina em qualquer etapa do tratamento. Então, o presidente Bolsonaro faz um ato político. Quantos países estão usando cloroquina no mundo, gente? Olha a quantidade de países que iniciou a prescrição de cloroquina. Quantos estudos foram feitos dizendo que havia, sim, algum efeito positivo, e por isso é que ela se multiplicou e o seu uso em tantos países. Existem estudos dizendo que não faz efeito, mas existem estudos dizendo que sim, houve evidência de melhoras, senão não estava sendo utilizado. Então não vamos dar informação parcial para a população, vamos ser corretos aqui, despolitizar o discurso e olhar o tema como ele tem que ser olhado. Nós estamos tratando de uso de cloroquina no coquetel de tratamento à Covid, que o médico pode dar ou não ao paciente, conforme o seu estado, conforme a situação. Aliás, o médico não dá o mesmo coquetel para todos os pacientes. Para cada paciente, ele trata da forma que, conforme as comorbidades que aquele paciente tem, conforme o seu estado geral e conforme o estágio em que ele foi buscar o atendimento. Né? Agora, é preciso, sim, tratar os pacientes desde o início dos sintomas e não mandar ir para o serviço médico só quando ele tem falta de ar. Perfeito. Nós vamos fazer mais uma rodada de perguntas e aí 2 avisos. Primeiro, você que está nos acompanhando, fale com a gente, mande a sua opinião com a hashtag Debate360 nas redes sociais. No Twitter nós estamos acompanhando, eu faço inclusive uma espécie de cobertura aqui em tempo real. E como o deputado Ricardo Barros falou sobre debate da cloroquina mundo afora, nós vamos em instantes trazer aqui a nossa correspondente nos Estados Unidos para falar sobre OMS, falou hoje de cloroquina e também um pouquinho sobre Trump. E aí a gente traz esse assunto para o debate. Vamos fazer mais essa rodada de perguntas e aí a gente traz a Luísa. Eu queria entender, o deputado Ricardo Barros fala que o presidente fez com o protocolo um gesto político e também questiona aí o posicionamento do ex-ministro Arthur Quioro, dizendo que é uma fala de oposição. Minha pergunta a ambos é: não há um erro, portanto, na politização de um medicamento, especialmente em meio a uma pandemia que já fez mais de 17 mil vítimas no Brasil? Como o Quioro começou o debate anterior, vou passar a palavra de novo, então, a Ricardo Barros, e aí nós trazemos a resposta de ambos em instantes. Bem, o ministro Quioro disse que é preciso ter evidências efetivas da qualidade do medicamento. Isso quando você não está numa pandemia. Quando você está numa pandemia, você tem que tomar atitudes extraordinárias. O mundo está aprendendo a conviver com a Covid, que tem 5 meses aí, que está circulando por todos os países. Tem países com climas diferentes, a umidade parece que favorece a Covid, pelo que nós estamos percebendo, calor, frio, população com mais ou menos imunização. Nosso Programa Nacional de Imunização é muito eficiente, nós vacinamos nossos idosos anualmente, H1N1, pneumo. Então, nós temos um sistema diferente de outros países. Nós temos o Sul e o Sudeste muito estruturados, com leitos, UTIs, e temos Norte, Nordeste e Centro-Oeste com menos estrutura de saúde. Então, as decisões que cada gestor local tem que tomar, porque a decisão é do gestor local, se é prefeito com gestão plena é dele, e se é governador, se é município sem gestão plena é do governador, essas decisões estão todas encaminhadas, ninguém foi desautorizado. Quem determinou isolamento social, lockdown, toque de recolher, mas não impediu que o vírus estivesse circulando e que nós tivéssemos um grande número de casos aqui sendo notificados. Evidentemente, a falta de testes provoca uma subnotificação e a gente fica sem uma visão correta do quadro, mas o número de mortes é efetivo. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a gente corra atrás de suprimentos, equipamentos de proteção individual, respiradores. A equipe que o ministro Pazuello estabeleceu
instalou no Ministério da Saúde vários coronéis em várias posições chaves. Eles estão tomando decisão, estão comprando, estão correndo o risco de tomar decisão de comprar os equipamentos importados, nacionais, que anteriormente não se decidiu nada. O ministro Mandetta saiu e não comprou nada, nem respirador, nem equipamento de proteção individual. Né? Por quê? Porque o servidor público tem estabilidade. Ele recebe o salário se ele assinar um papel ou se não assinar nenhum papel. E como o Ministério Público vem vorazmente, né, processando e questionando, o servidor fala, não, eu vou ficar aqui, para concluir, não vou correr deputado. risco. É isso. Perfeito, Chioro. Agora eu estou com o cronômetro na mão, hein, senhores? Eu vou ser rigorosa. Tranquilo. Eu acho interessante essa potencial restrição ao que eu estou falando, como se fosse um discurso de oposição, porque é exatamente aquilo que eu estou me contrapondo, que é a ideologização da ciência, das decisões técnicas, científicas que têm que ser tomadas. Eu, para além de ter sido ministro, eu sou um professor de medicina. Eu sou um pesquisador da área de saúde pública. Quer dizer, toda a minha análise da situação se coloca exatamente na dimensão de quais são as evidências dos trabalhos científicos sérios, controlados, randomizados, que estão sendo publicados nas melhores revistas científicas. A ciência está produzindo exaustivamente, com uma rapidez incrível. Se em algum momento, tanto na China como no hemisfério norte, se lançou mão da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, rapidamente, né, se deixou o tratamento tanto para os casos graves como para os casos leves, exatamente porque foi se comprovando a sua ineficácia, porque foi se comprovando os riscos associados. Então, assim, eu acho que o Conselho Federal de Medicina não tem competência em relação às sociedades científicas para dizer exatamente quais são as melhores evidências. Agora, eu gostaria só de destacar uma coisa que o deputado chamou a atenção, que me parece muito importante, que é a necessidade de aprender com as experiências dos outros países. Nós vivemos com 45 dias de delay a pandemia de Covid. Vejam, a medicação, a cloroquina, foi abandonada, assim como o isolamento tem sido a principal arma. Obrigado. Olha, não, vamos continuar com o debate aqui, vamos seguir com o nosso debate, mas a gente vai fazer agora uma chamada lá fora, com a nossa correspondente. A liberação do uso da cloroquina no Brasil foi assunto na coletiva da Organização Mundial da Saúde em Genebra. A CNN Brasil esteve presente e questionou a diretoria sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde. Vamos então falar com a correspondente Luísa Duarte, que fez essa pergunta à OMS e traz as informações. Luísa, já boa noite para você. Qual que é a posição da OMS, da Organização Mundial da Saúde? Boa noite, Gotino. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Olha, o Michael Ryan, o diretor executivo da OMS, respondeu à pergunta da CNN Brasil, que questionava qual é a avaliação da Organização Mundial da Saúde diante dessa mudança de protocolo do uso da cloroquina no Brasil para pacientes com a Covid-19. Ele alertou que nesse estágio a cloroquina ainda precisa de ter a eficiência, a eficácia comprovada na prevenção e no tratamento da Covid-19. A OMS aconselhou que esse medicamento anti-malária seja reservado para testes. Ele também falou que todos os países, especificamente os países que possuem agências regulatórias, estão na posição de orientar a população sobre o uso de medicamentos, mas que diversos países emitiram alertas sobre o uso da cloroquina diante de efeitos colaterais que ocorreram ou que podem ocorrer com pacientes com a Covid-19. A OMS também se mostrou preocupada com o avanço do coronavírus em países de baixa e média renda. Falou que hoje, nas últimas 24 horas, a organização registrou 106 mil casos, é o maior número de casos registrados em um só dia da Covid-19 desde o início da pandemia e que mais de 2/3 desses casos vêm de apenas 4 países, entre eles do Brasil. E a gente vai ouvir agora a declaração do Michael Ryan, diretor executivo da OMS, em resposta à CNN Brasil. Every sovereign nation, particularly those with effective regulatory authorities,
is in a position to advise its own citizens regarding the use of any drug. However, from the hydroxychloroquine and chloroquine are already licensed products with indications for many diseases. I would point out, however, that at this stage, hydroxychloroquine, norchloroquine have been as yet found to be effective in the treatment of COVID-19 or in the prophylaxis against coming down with the disease. In fact, the opposite in that warnings have been issued by many authorities regarding the potential side effects of the drug, and many countries have limited its use to that of clinical trials or during clinical trials or under the supervision of clinicians in a hospital setting. That's specifically for COVID-19 because of a number of potential side effects that have occurred and could occur. Having said that, again, it is for each national authority to weigh and assess the evidence for and against the use of this drug. As the Director General has said, we currently have underway solidarity trials across multiple countries for which hydroxychloroquine and chloroquine are included as part of those clinical trials. And as WHO, we would advise that for COVID-19, that these drugs be reserved for use within such trials. Bom, eu gostaria de colocar esse tema agora para vocês debaterem. A OMS fala que cada autoridade de seu país deve entender o que é melhor, mas ao mesmo tempo faz um alerta que deveria ficar em um outro campo e não do uso em massa. Queria que vocês debatessem sobre esse assunto. Eu vou começar com o Dr. Arthur Quioro, por favor. Não, eu acho que a manifestação do diretor da Organização Mundial de Saúde, ela vem exatamente no mesmo sentido que as sociedades científicas internacionais e as sociedades científicas brasileiras, as entidades médicas, têm recomendado, né, que o uso de qualquer medicamento em fase experimental, né, em pesquisa clínica, deveria ser circunscrito a ensaios clínicos randomizados e com grupos de controle, extremamente controlados e não disseminados. Nós só temos o direito de disseminar uma determinada arma terapêutica quando ela efetivamente se demonstra minimamente eficaz e seguro, que não é o caso. Vejam, vários dos hospitais brasileiros, né, que vinham desenvolvendo estudos com a cloroquina para tratamento de pacientes graves, já suspenderam. Por quê? Porque não comprovaram nem eficácia e identificaram riscos e agravamentos de seus pacientes pelos efeitos colaterais. Os estudos que agora estão sendo feitos para pacientes leves e moderados, eu insisto, nas principais revistas científicas, inclusive com pacientes que fazem uso crônico do medicamento, demonstram que ele nem faz profilaxia, nem previne, e nem é capaz de tratar ou de ter manifestações menos graves. Então, eu sugiro que a gente fique com a ciência e respeite o isolamento social como principal arma de enfrentamento, por enquanto, para a Covid. Doutor Quioro, eu já vou passar a palavra para o deputado Ricardo Barros, mas a gente já tem a imagem do presidente Jair Bolsonaro falando ali com os apoiadores. Eu vou informá-los que se o presidente Jair Bolsonaro conversar com a imprensa, tem alguns temas relevantes, incluindo, claro, a mudança de protocolo da cloroquina. Aí a gente vai interromper o debate para ouvir o presidente e a gente retoma na sequência. Então, eu já gostaria de deixar vocês cientes dessa possibilidade. Então, agora eu passo a palavra para o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. É muito importante ouvir o posicionamento do presidente Bolsonaro e, obviamente, nós estamos aqui prontos para ouvi-lo também. Mas veja bem, vamos analisar com clareza o pronunciamento da Organização Mundial de Saúde. Ela não se posicionou sobre o tema. Ela disse que alguns países soberanamente estão utilizando a cloroquina em larga escala, outros estão limitando a testes, né? E ele relatou que os países emitiram alertas quanto a efeitos colaterais, mas não houve posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Ela apenas relatou o posicionamento dos diversos países. O nosso país está recomendando o uso em larga escala da cloroquina. Não temos estudos clínicos que comprovem a eficácia e nem a ineficácia. E não teremos a médio prazo. O doutor Arthur Quioro fala
né, que tem que ter estudo clínico, tem quando você não está numa pandemia. Quando você está numa pandemia, você tem que tomar atitudes emergenciais, extraordinárias e assumir os riscos que essas atitudes podem provocar. E é isso que está sendo feito, né? Alguns podiam ser acusados de que houveram mortes porque não foi dada a cloroquina, e alguns vão poder ser acusados de que tiveram efeitos colaterais pelo uso da cloroquina. Mas eu acho que dificilmente nós vamos ter mortes pelo uso da cloroquina. Podemos ter pelo não uso. Então, vamos evitar, como eu disse, politizar o discurso, oposição, situação. Não é esse o caso. Eu até reconheci aqui que a atitude do presidente Bolsonaro em publicar o protocolo foi um ato político, porque o Conselho Federal de Medicina já tinha liberado indistintamente, indiscriminadamente o uso da cloroquina. Mas ele provocou um ato político, nós estamos aqui no debate, mas o fato é que não mudou nada de ontem para hoje. Ficamos exatamente no mesmo lugar. A cloroquina está liberada para ser prescrita no Brasil por qualquer médico com o consentimento do paciente. Quioro, eu vi que você de novo sacudiu a cabeça. É porque tem um argumento recorrente que o deputado tem usado, que é como se o Conselho Federal de Medicina tivesse competência para liberar o uso de qualquer coisa. Não é assim que funciona a medicina, não é assim que funciona. O Ricardo Barros foi prefeito, foi ministro, ele não é médico, não é da área da saúde, mas ele sabe, ele aprendeu, conviveu com isso, né? Nós não podemos, simplesmente porque alguma coisa pode fazer risco, nós estamos numa guerra, né? Nós podemos agir de forma irresponsável. Porque se é verdade que a pandemia nos incita a sair da caixinha, a ter criatividade, a buscar alternativas, foram exatamente as alternativas que faltaram para prover todo o país de equipamentos, de teste, de leitos de UTI, de condições para os profissionais de saúde, lá no front, atenderem de forma adequada. Foi e continua sendo, né, a irresponsabilidade a maneira como tem sido tratado a única medida não terapêutica com evidência científica comprovada, que é o isolamento social e, inclusive, o lockdown quando necessário. Então, eu quero chamar a atenção de que a politização, como o Ricardo diz, deste debate, ele obscurece aquilo que, em essência, é fundamental para proteger hoje a população brasileira. Vejam, quando o ministro Tais assumiu, nós tínhamos 2.100 óbitos. Ele saiu 27 dias depois com 14.800 óbitos. Nós agora estamos chegando próximo dos 20 mil e não conseguimos articular, coordenar os esforços do país para efetivamente tomar as medidas que precisam ser tomadas. E tergiversamos no falso debate se um medicamento funciona ou não funciona, quando ele não funciona, não tem eficácia comprovada e tem risco. Mas isso é secundário, na minha opinião, frente a outras medidas muito mais importantes que precisam ser adotadas para que a gente evite que o Brasil apenas se constitua num epicentro e na tragédia mundial da Covid. Vejam, a pandemia já se periferizou. As condições habitacionais são extremamente precárias e difíceis de cumprir o isolamento. O medicamento não funcionará como forma profilática, nem terapêutica. Portanto, a organização de estratégias que pudessem proteger, garantir que a população brasileira cumprisse o isolamento preventivo e, uma vez infectado, pudesse se proteger, me parece que é a questão central no debate que cai para o segundo plano quando a gente entra nessa ideologização de um remédio. Perfeito. A gente está se encaminhando aqui para o final do 360, então vou fazer uma proposta aos nossos dois ilustres debatedores, o deputado Ricardo Barros e o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que a gente faça aqui uma última rodada de pergunta e resposta, se atendo, por favor, ao tempo, para que depois vocês tenham ainda 1 minuto cada para as considerações finais. Então, vou pedir bastante colaboração para a hora que eu interromper, a gente interromper mesmo, para não estourar. Pode ser? Quer encerrar, Gotino? Não. Podemos, Vamos então? Vou partir desse ponto que foi deixado aí pelo ex-ministro Arthur Quioro, a questão do isolamento social. Hoje chegou o dado aqui, o isolamento, a quarentena em São Paulo ficou em torno de 48%. Há um temor, já percebi em Quioro, de que a divulgação da cloroquina acabe por
desincentivar o isolamento social. Gostaria de ouvir, portanto, então, o ex-ministro Ricardo Barros a respeito desse assunto. Já é hora de ir amparando o retorno às atividades, deputado? Bem, ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que isolamento é competência de prefeitos e governadores. A retórica do presidente Bolsonaro contra o isolamento não tem efeito prático nenhum, porque ele não muda os decretos municipais de toque de recolher, de isolamento e de distanciamento social. Apenas ocorre que o máximo que nós conseguimos foi 50% de pessoas em isolamento e outros 50% das pessoas circulando. Então, o vírus está circulando. Nós estamos com o prejuízo econômico do isolamento e não estamos com o resultado positivo para a saúde. Então, aí vem, eu vou corroborar, aí vou concordar com o Arthur Quioro, precisávamos ter comprado equipamentos de proteção individual, esses respiradores, já desde o início da pandemia. Mas o ministro Mandetta manteve o protocolo normal, esqueceu que estava em estado de guerra e publicava o resultado das compras. 15 mil respiradores da empresa tal. Ora, os outros países iam lá e adquiriam esse estoque, não chegava no Brasil. E ele saiu do Ministério dizendo que teve todo apoio, que teve recursos limitados, que escolheu sua equipe por currículo, mas não comprou os equipamentos, não providenciou os insumos para o combate à Covid. Aí vem o ministro Tait, né? Ok. Inicia o trabalho. Então, o Pazuello tem toda a condição de terminar as compras que foram começadas. Perfeito, obrigada. Quioro, por favor. Olha, eu considero que a retórica do presidente Bolsonaro se coloca assim, como talvez o principal inimigo para a estratégia principal de enfrentamento da Covid, que é o distanciamento social. Quando a gente sabe que essa é a estratégia que é capaz não apenas de achatar a curva, mas efetivamente diminuir o ritmo, a intensidade de transmissão da doença, me parece fundamental que a gente tivesse um alinhamento de todas as autoridades nacionais no sentido de conclamar a população e criar as condições para que as medidas sanitárias pudessem ser tomadas, que as medidas de impacto econômico e social que favorecessem a população mais vulnerável do país pudessem surtir efeitos e, nesta população, fundamentalmente, que é a pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui, tem mostrado isso, é a população, é o estrato da sociedade que tem mais dificuldade em fazer o isolamento social. Agora, é claro que essa questão polarizada do ponto de vista político tem sido um inimigo tão importante quanto o próprio Covid. O Brasil talvez seja o único país do mundo, né, que tem que enfrentar, além dos efeitos sanitários, os impactos econômicos e sociais, o impacto político dessa desarticulação, dessa desinformação que é feita em torno do tema do isolamento social. Lamentável. Olha, como vocês foram no ponto, no tempo, a gente tem agora tempo para as considerações finais. 40 segundos para o deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde. As suas considerações finais em 40 segundos, por favor. Agradeço à CNN pela oportunidade do debate, de externar aqui a nossa opinião. Eu fui 22 meses ministro da Saúde, o quinto mais longevo da história. Economizei 5 bilhões de reais fazendo gestão, reaplicamos tudo e mais serviços de saúde. Saúde precisa gestão, saúde precisa organização. Lamentavelmente, neste episódio, não conseguimos suprir o país de insumos para o combate à Covid. Mas vamos trabalhar agora com determinação nisso. Eu espero que o general Pazuello, que já instalou a sua equipe de trabalho, possa continuar e entregar ao país os insumos que nós precisamos. Obrigada, deputado. 39 segundos, perfeito. Arthur Quioro, por favor, suas considerações finais, 40 segundos também. Eu agradeço também a oportunidade de refletir sobre esses temas. Quero reafirmar a minha indignação como médico, como professor de medicina em relação à politização do debate e este protocolo que não me parece tenha substância, fundamentação científica, mas eu quero terminar esse tempo saudando todos os trabalhadores do SUS, né, manifestando a minha solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos com a Covid, mas, acima de tudo, reafirmando a importância da sociedade brasileira encontrar um discurso de unidade, de coesão, para poder juntos enfrentarmos a Covid-19.
Olha, nunca tivemos debatedores 39 com também. timing tão perfeito. Obrigado, então, doutor Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, e também Ricardo Barros, deputado, ex-ministro da Saúde. Muito obrigado, boa noite para vocês.